Ia falar o quê? Eu lembrei o que eu ia falar. Tipo assim, por que tanta assim, troca de vice e de partido? Qual o sentido, a Tem algum lógica por motivo? trás? Sei lá. Olha, infelizmente a instituição partidária no Brasil, embora ela matricialmente ela seja algo sustentador da democracia, as regras delas são casuísticas. Agora, por exemplo, criaram um modelo novo de federação. Só se viu para criar caso e numa improvisação à véspera da eleição. Quer dizer, a maior parte você não teve uma combinação correta. Foi uma briga para utilizar os bilhões do fundo partidário, do fundo eleitoral. E é uns Né? milhões. Agora sim, o vice, eu acho que ele deveria ser um aprendiz para ser o sucessor, para ajudar a continuar, se é que você vence uma eleição. Né? Eu venci um mandato de reeleição, uma eleição, foi bom. Agora, eu acho que não... Isso aí vai depender da pessoa. O engajamento dela, né? Eu tive um excelente vice nesse mandato, que foi Eli. Eli foi um prefeito do meu lado. Eu tenho certeza que ele aprendeu muito. Nós viajávamos juntos e tinha uma coisa. Teve uma época que a prefeitura estava assim, durinha de recursos. Ruim das pernas. Eu falei, Eli, eu vou viajar, vamos utilizar o carro da prefeitura, mas combustível por nossa conta, hotel por nossa conta. Nós não vamos apresentar direito de reintegração, né, de gastos. Você topa? Topo. Eu tenho um envelope com muita nota fiscal que eu tinha o direito de receber. Eu tinha vergonha De restituir. ver aquela situação, falar, não, isso aqui vai servir para uma consulta, para um exame importante, né? É pouco, mas vai ajudar. E nunca fiz propaganda disso. E ali é a mesma coisa. Agora, partido político, os partidos, por exemplo, eu fui eleito da primeira vez do partido, aliás, em 2000 Quatro. Não, o Cinco, né? meu mandato da Abelhinha foi 2017. Eu fui eleito em 2016. Nós gastamos pouquíssimo, porque nós fizemos um trabalho de base muito sério e tinha um símbolo maravilhoso que era a abelha a colmeia. O partido não conseguiu a cláusula de barreiras, que foi uma coisa feita para favorecer os partidos grandes, e nós perdemos a sigla. Por isso que eu não continuo usando. Não é? Agora, o vice, depende do cara, às vezes não quer, fica de saco cheio, que Não quer só continuar. trabalho, vai embora, né? Eu tenho mais paciência. Olha, sabe a coisa que eu mais sinto ter abdicado, mas não foi incorreto? Meus livros. Meus livros são como filhos para mim. E eu parei de escrever porque eu combinei com Deus, só vou ser prefeito. Não vou ser mais nada. Meus netos nasceram e cresceram longe de mim. Uma parte dos filhos que ficou no exterior, depois voltou. Durante o processo de adolescência deles, eu não os vi, não convivi. Eu estou reclamando, já reclamei alguma vez, disse, não, mas não deixa de ser um sacrifício. Porque a família é a doçura. Aquele barulho, né? Jogar uma colher pro ar, Nem assim, dar um sempre, chilique, nem de vez em quando, sempre, nem sempre. né? Mas é que nem, você foi 3 partidos. Foi o PT, o PTB Não, ele foi eleito pelo PT, depois Passou. pelo PTB e o PHS. e pelo PHS. Tem muita divergência entre os 3? Tem algum que você mais se identificou? Ou você Não, trocou? tem uma base ideológica semelhante por conta da minha figura também. Eu não iria para um partido de extrema direita ou extrema esquerda, né? E a questão do PT foi porque nós criamos na época o maior fenômeno político dos últimos tempos, que foi o Lulécio. Nós avaliamos, a partir da AMANS, a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, a maior parte do povo, mesmo aqueles caras que não gostavam do Lula, apoiava o Lula.
porque ele estava fazendo coisa para o Norte de Minas na terra dele. Os que não gostavam do Aécio aprovavam o nome dele. E o povo, mais de 70% do povo, queria a continuação de um governo que estava fazendo as coisas. Era isso. Ali não entrava religião, ideologia, nem nada. Era um governo operacional que estava fazendo as coisas. E aí você vai, como prefeito, vai ficar contra isso? Não. Quando chegaram, para mim, numa entrevista do Estado de Minas, uma menina, ela estava comigo no gabinete, aí ela estava me entrevistando, falou, o que você acha que vai dar aqui? Eu falei, vai dar Lulécio. Falei, desse jeito. O que é isso? Lula e Aécio. Eles vão ter quase 80% dos votos no norte de Minas. Salinas vai ser assim. Falou, mas como? São partidos divergentes. Falei, não devia ser. Que a social-democracia não é de direita, é um centro-esquerda. Né? E o PT representa as aglomerações da esquerda histórica do Brasil. E aí ela falou, ela ia dar uma entrevista de uma coluna. Ela falou, peraí que eu quero falar com o meu redator, o meu chefe de redação. Foi lá e consultou o cara. Mudou. E ele chegou e falou, olha, eu quero uma entrevista maior e eu vou fazer com você. Aí fez uma entrevista de página inteira. Nossa. E aí saiu em todos os diários associados, a rede dos diários associados. Aí começou a sair nos demais jornais. E aquilo ficou famoso como um mote. Depois, na outra eleição, veio o Dilma Azia, né? Que era Dilma e Anastasia. Dilma Azia. Que azia. Alguns falaram assim, vai dar uma azia. Azia pro né? Brasil. Mas veja bem, são fenômenos, né? Não são fake news, são factóides, que é diferente. O factóide é uma mensagem que você fala que gera um impacto rápido, né? É diferente de um fato que é continuado, que tem um fundamento permanente, mais sólido. O factóide é algo de notícia que pode acabar daqui a pouco. Né? Mas a gente Mas que no criou isso. momento pode né? ser válido. Então, quem foi o criador do Lulés, fui eu e outros companheiros que depois ajudaram naquilo. Nós tivemos com a Aécio, eu era do PT na época, tivemos com a Aécio no Palácio, falamos, nós vamos te apoiar, mas nossa condição é que seja você e o Lula. Tá? Ele reuniu com a gente na biblioteca de Tancredo, concordou, eu fui para Brasília, tive uma audiência com o presidente Lula, ele achou a melhor coisa do mundo. E quando abriram as urnas, tudo que nós falamos aconteceu. Eles tiveram uma votação estupenda, os dois iguais. Então você vai passar por cima do povo que quer uma coisa? Se você pode passar por princípio seu, mas você está deixando de reconhecer que o povo está querendo outra coisa, diferente de você. Essa leitura não pode deixar de ser feita. Entendi. E se, uma situação hipotética, o povo não souber o que eles querem? Porque hoje em dia, a maioria do público, se você parar e perguntar o que você quer, não tem sabe. resposta. Não, o povo sabe o que ele quer, é oportunidade, desenvolvimento. Estava vendo estrada, Lula trazendo muito recurso para calçamento, o Aécio também fazendo... O Norte de Minas, na época, o que cada região de Minas recebia R$1, nós recebíamos 3. Tá? Isso não é pouco. E os investimentos federais também foram enormes aqui na época. Foram enormes. Tá? E era para todo mundo. Era democrático. Não havia distinção de partido. Né? Eu conseguia mais porque furava, né? A fila. O Lula foi viajar para a África do Sul, né? E na hora dele sair, eu falei, tem uma garrafa para você aqui. Ele abriu, pegou a garrafinha, presta aí atenção nela. Tinha que ser dele. Jogou Foi com tudo, nego. a capa, né, da cachaça assim do lado, desprezou a caixa, mas ficou com o conteúdo. Falou, vou beber no avião. Ele foi saindo, falei, peraí, presidente. Moço. Tá faltando uma coisa. Eu tava com a Sônia, minha esposa. Então ele tá faltando uma coisa. O que é? O senhor não pagou. Ele ficou vermelhinho. Ele tem que pagar, isso aí tem um preço. Pois é, e achou quanto que era, acabou? achou que era de graça. 2,5 milhões para calçar a rua em Salinas. Tá? E pagou. Aí, presta atenção. Um dia eu tava lá onde é hoje o Manusquil, e passou um cara de Itaiobeiras e gritou, ô Zé Praça, olha no portal da transparência. 2 dias depois, ou 3. A hora que eu abri, tava lá 2,5 milhas. Né? Mas que cachaça é? E estava em dizer, tudo. viu? Essa Cachaça cachaça cara. não tinha ouro dentro, só pode.
Moça. Valeu a pena. Com a S também tava assim, um cara fez de sacanagem, pôs o hino do Galo no meu telefone. E tinha uma reunião com 80 prefeitos para assinar contratos com a Aécio. Quase na mesma época. E na hora que eu fui assinar o contrato, o sacana... Pediu a cachaça. Não, ligou o telefone. Um cara entre os prefeitos, né? Foi um vice-prefeito aqui de Salinas. Não era vice-prefeito daqui, não, mas ele é natural daqui. Ih, Aí, cara, plano. olha, tocou o hino do Galo. Nós E o Aécio, somos... ele é o azarão do time azul, né? Diz que toda vez que ele vai no estádio, no Mineirão, o time dele azarão, perde. Tá indo demais. Aí, veja Ele bem, ó. chegou no Minas. Ele falou, pô, me dá aí a caneta. Não vai assinar convênio mais, não. Ué? Né? Apelou. Tocou, não, foi de gostação. É porque tocou, mas tocou e todo mundo riu pra caramba e tal. E a hora que saiu, eu fui saindo com ele, a irmã dele, ainda falei assim, governador, meu anel rodoviário, você falou que as obras inconclusas, outra obra importante que fiz aqui, ó, não é para demorar mais? Lá está lá há mais de 10 anos. Falou, me passa aí o que precisa e tal. Eu falei, não, está aqui no bolso. Entreguei para ele. Uma semana depois, ele mandou liberar o recurso para o anel. Show. O recurso. Josa. Nunca deixei passar a oportunidade que Salinas merecia. De passar uma Que cachaça. ela precisava. Foi cachaça. Cheguei na fazenda o pai do Aécio, um tremendo cara, nós fizemos o nome dele no Museu da Cachaça, Fazenda Perfil, aqui em Pé de Montezuma. Ele me recebeu depois de muita relutância, porque eu falei com o André, falei, seu pai não me recebe. Ele falou, é porque passaram para ele lá que era só para receber os prefeitos que não era do PT. Ih. Aí você foi e saiu. Não, Pera, tá, ó. Falei, não, tem que ser. Aí peguei de Geira delegado, cunhado de Toca, né? Toca. Falou, era amigo dele. Falou assim, não, eu vou lá falar com ele. E falou e tal. E quando eu cheguei lá, foi aquela festa. Eu levei cachaça para ele. Sempre, não E falta uma. o Aécio estava bebendo uma cachaça de Cláudio. Eu peguei a garrafa e pus no chão assim. Falei, não, pelo amor de Deus, isso aqui vai cortar seu estômago. Pus em cima da mesa uma Havana, abri e ele tomava um gole da Havana, um gole de cerveja e água. Terminou a reunião. Ô, Zé, Na hora que terminou, ele não sabia nem mais o que ele assinou para E mim. como que você inicia o podcast? Como que você inicia o podcast falando que você não é adepto ao álcool? Tudo que veio aqui passar Como que ali não é adepto ao álcool? foi através do álcool. Falei isso aqui não, você tá doido? Não foi, é que você falou que não era Adepto ao Não. alcoolismo. alcoolismo. Não fazia propaganda e nem o Museu da Cachaça era sinônimo de alcoolismo. Não fazia propaganda de excesso, né? Produto. De abuso. Aí, Agora, pelo amor de Deus. Tudo que veio pra cá, Podia, tudo que veio pra cá foi através de um dosinho de cachaça. Tudo assim também não vai. Tudo não, né? É Tive uma uma maioria. relação institucional boa com os governantes. E o papel do prefeito, como eu disse, não é ficar sendo uma facção quando vai defender o interesse do município. Ele tem que dialogar com todo mundo. Né? Se eu fosse prefeito hoje e precisar de conversar com o Bolsonaro, O que você né? faria? Embora Levar eu cachaça? iria, não, cachaça eu sei que ele não gosta de receber. Então não levaria isso, levaria uma rapadura, um requeijão, uma coisa desse tipo, né? Agora, isso é uma coisa de Estado, não é uma coisa de pessoa, né? Eu não sou obrigado a ter a mesma ideologia, a ter simpatia política pela linha política do cara, mas o tratá-lo com o respeito que a instituição merece e o prefeito é o governador do estado, é o presidente, é uma instituição. Ele está ali representando, ele foi eleito. Você tem que tratar, é com ele que você resolve e com os auxiliares dele, que são os ministros. Tinha porta aberta em quase todos os municípios, todos os Gabinete. municípios, como é que fala?